Dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, lendo a palavra do Senhor, buscando aplicar, buscando entender o que essa palavra está nos falando. Não é simplesmente um devocional diário de encorajamento, é também isso, mas é muito mais do que isso. A intenção é que nós possamos ler juntos as Escrituras, possamos estudar juntos as Escrituras, chegar a entendimento diante das informações que nós já temos aí de estudiosos, de teólogos. Bom dia! Então a intenção é nós aprendermos, eu e você aprendermos juntos aqui, olhando para as Escrituras, lendo cada palavra, trazendo esse contexto, essa palavra também para aplicação no nosso dia de hoje, hoje que é o dia mais importante das nossas vidas. É hoje que agora nós, nos primeiros momentos do nosso dia, nós colocamos aqui um altar na presença do Senhor, declarando que só Ele é o nosso Deus, que só Jesus Cristo é o nosso Deus. Então nós já estamos aqui sendo protegidos, sendo cuidados por esse Deus, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias, declarando a nossa fraqueza, declarando que somos falhos, que somos pecadores, mas que estamos aqui nos esforçando, necessitados, como a corça, né? Como o salmista nos fala lá, ó, como a corça corre atrás da água, né? Nós corremos aqui atrás do que o Espírito de Deus tem para nos falar nesse dia, da presença dele, do verbo vivo, do pão da vida, que é Jesus Cristo. E nós estamos ali no estudo de Lucas, mas hoje eu quero falar lá sobre primeiro Tiago. Tiago, capítulo 1, aliás, Tiago capítulo 1. Na terça-feira eu li essa palavra e na quarta-feira eu recebi um culto sobre essa palavra e eu entendo que essa palavra ela vem exatamente para esse momento, para esse tempo, sobre perseverar sobre as aflições, sobre perseverar sobre as situações que vão sendo colocadas à nossa frente. E essa palavra ela nos encoraja a permanecermos firmes na nossa fé. A fé é como um músculo que nós vamos na academia e nós exercitamos ali os nossos músculos, então eles crescem, se fortalecem. A fé é a mesma coisa. E ontem ainda eu vi um post sobre alguém, é um pastor aí que viaja o mundo. Recentemente eu comecei a segui-lo, agora eu não vou nem lembrar o nome, mas ele falando que ele estava no Egito, em viagem no Egito, e uma muçulmana que havia se convertido justamente no dia que ela se converteu, à noite, ela já era viúva e ela tinha um filhinho, e no dia que ela se converteu, à noite, o filho dela é atropelado. E quando esse filho dela ele é atropelado, né, levam para o hospital e tal, e detectam ali constatam que o menino faleceu, então o menino passa a noite toda na geladeira ali, no frigorífico do necrotério, e no outro dia de manhã, e durante toda aquela noite, aquela muçulmana, que agora convertida a Cristo, que agora entende quem é Cristo, que agora, né, aceitou Cristo, então ele veio morar no seu coração e veio fazer morada no seu interior. Agora o interior dela é templo do Espírito de Deus. Essa mulher passa a noite clamando: Senhor, agora que eu te conheci, eu já perdi o meu marido, agora eu perco o meu filhinho de 4 anos. Então diz que essa mulher ficou clamando ali a noite toda. No outro dia, um funcionário ali do necrotério passa ali pelo frigorífico, geladeira, vamos lá, vamos que a gente fala no Brasil. Passa pela geladeira ali do necrotério e ouve um chorinho. E quando ele ouve esse chorinho, ele abre a porta, a criança está viva. Então, essa mulher muçulmana, que agora é de Cristo, que se converteu, que foi provada ali já no primeiro dia que estava com Cristo, recebe o seu filho com vida. Então, o que a provação ela vem nos trazer?
ela vem nos fazer, e esse pastor falava que nos nossos momentos de maior provação, nos nossos momentos de maior dor, nos nossos momentos de maior luta, ali nós vamos gerar os nossos maiores testemunhos. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer, mas ela também vem para gerar grandes testemunhos em nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós passamos com paciência, olhando, continuando olhando para Cristo, perseverante, sabendo que é Ele que nos cuida, que nós temos um dono, que nós não somos qualquer umas, né? Não somos qualquer um, mas somos aqueles que somos filhos deste Deus, que somos aqueles que temos Ele no nosso interior. Ele está passando junto conosco, Ele está nos provando, mas quando nós permanecemos firmes nele, nós vamos sair então aprovados. E a palavra de Deus nos fala aqui em Tiago que então nós sairemos maduros e completos, sem que nada nos falte. E como que isso acontece? Nós não seremos abalados por qualquer chuva, por qualquer tempestade, porque nós vamos ter na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, as vitórias sobre aquilo que nós já passamos no decorrer da nossa caminhada com Cristo. E eu quero ler essa palavra hoje sobre Tiago. Eu vou orar então, só para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de aprender contigo. Te agradeço, Senhor, pelos registros que o teu Santo Espírito deixou através dos teus profetas, através daqueles que estiveram ali, Senhor, olhando para a tua face da mesma forma que nós estamos hoje, Senhor. Através daqueles que lutaram, Senhor, para prevalecer em ti, Senhor, talvez com muito mais opressão do que nós vivemos hoje, Senhor, porque as suas vidas corriam riscos. Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela coragem desses homens. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor não nos deixa abandonados, mas o Senhor vem e derrama da tua sabedoria sobre nós, derrama testemunhos, onde nós podemos ver, Senhor, que esses testemunhos também podem prevalecer em nossas vidas, Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Nos fortalece hoje com essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E Tiago, esse Tiago que fala aqui é o Tiago que era irmão de Jesus e que morreu. Os estudiosos nos falam que ele morreu ali, foi apedrejado até a morte porque diziam que ele havia saído do contexto religioso judaico e conforme ali as leis, ele deveria ser morto apedrejado e ele o foi. Então esse Tiago aqui, que enquanto Jesus estava em vida, era aquele que batia lá na porta, onde tem uma passagem ali em Lucas que nós já lemos, batia lá na porta, junto com a sua mãe, junto ali com seus irmãos, e queriam impedir que Jesus avançasse no seu ministério. E aí Jesus fala, não, a minha família é aqueles que creem em Deus, a minha família é aqueles que creem no Filho do Homem. Então, este mesmo Tiago, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, esse Tiago é que nos escreve essa carta aqui. E nós vamos começar a ler, então. Tiago, capítulo 1, começa assim. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Fé e perseverança. Ele vai falar sobre fé e perseverança aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E tantas vezes eu li essa palavra de Senhor, como que nós vamos passar com alegria no momento de tanta opressão, de tanto problema, de tanta dor? Muitas vezes o problema de um é uma doença, ou é a questão financeira, ou é um filho rebelde, ou é um marido que trai, uma mulher que trai, uma família destruída, ou é um luto, né? Ou é um problema emocional. Então, como que nós vamos passar por essas situações com motivo de grande alegria? E aí, enquanto eu estava lendo, me ocorreu justamente a questão do músculo, quando nós vamos lá na academia. Porque quando nós vamos lá na academia, nós estamos exercitando o nosso músculo. A dor em fazer aquilo, é chato às vezes em fazer aquilo,
mas quando saem dali o resultado é um corpo um pouco melhor, é um corpo mais saudável, né, dentro do equilíbrio, né, não aqueles que ultrapassam, e aí a vaidade consome, vivem somente para aquilo, vivem somente em função daquilo. Não, não é isso. Mas a alegria de ter cumprido não, a minha parte eu fiz. E aqui essa alegria, ela é muito mais do que isso. A alegria é saber que a nossa fé está sendo provada, é saber que a cada passinho que nós estamos dando, nós estamos alegrando ao nosso Deus quando nós estamos perseverando. A cada passinho que nós estamos dando, nós estamos indo mais fundo nas águas do Espírito, nós estamos tendo mais conhecimento de quem é esse Deus. A cada passinho nós estamos, então, nos achegando mais próximos do nosso Jesus. E aí ele continua aqui. E é necessário que ela cresça, a nossa fé, né? Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aquela fé onde não nada nos abala, aquela fé onde somente os nossos olhos estão ali voltados para Cristo e sabemos que Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso protetor. 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem a sabedoria para lidar no meio das situações. E essas situações de conflito, tantas vezes necessitam, 100% das vezes necessitam que nós possamos agir com sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no decidir. E o nosso Deus está nos dizendo aqui, peçam sabedoria. E ele nos remete lá para Salomão, quando Salomão lá pediu, né, o Senhor concedeu para ele, peça o que você quiser, e Salomão pediu sabedoria para coordenar o povo. E pedindo sabedoria, o próprio Deus disse para ele, já que você não pede os tesouros dessa terra, já que você não pede ali a morte dos seus inimigos e você pede sabedoria, eu vou lhe dar então os tesouros dessa terra, eu vou lhe dar paz com seus inimigos. Então, o pedir de forma correta, ela vai trazer consequências na nossa vida também, assim como trouxe lá para Salomão. E aí ele diz o seguinte, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber qualquer coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. A falta de fé nos gera uma instabilidade. Nós hoje estamos bem, estamos em pé, amanhã acontece qualquer coisa, nós já nos desesperamos. E sempre vai acontecer situações onde a nossa fé vai ser provada. Então aqui o que Tiago está nos falando através dessa palavra? Sejam constantes, perseverem naquilo que o Senhor vem falando para cada um de vocês. Perseverem na fé. E perseverar na fé é entender que eu estou com essa aflição, eu estou com esse problema, o Senhor me disse que Ele me dá sabedoria, eu vou crer que eu estou com a sabedoria para decidir sobre essa questão e eu vou então com os olhos de fé manter o equilíbrio. Não, o Senhor vai à frente, o Senhor dos exércitos está à frente dessa situação, Ele me livra de todas essas situações se for da vontade dEle. Porque tantas vezes nós queremos já. Ai, Senhor, eu quero esse milagre já. Mas a nossa fé está sendo provada, o nosso caráter está sendo provado, a nossa maneira de olhar está sendo moldada dentro do tempo do Senhor. Às vezes o milagre ele não vem naquele dia, ele não vem hoje, mas ele vem quando o nosso Deus acha que nós estamos então prontos para receber. Quando essa palavra aqui, que está aqui que nós lemos antes, faz com que, quando a fé é exercitada, faz com que nós então sejamos maduros e completos, então nada vai nos faltar. E este Deus, ele vem nos trazendo componentes, elementos para que nós possamos cada vez mais seguir à frente, olhando para os olhos dele. E aí ele continua aqui. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. 9. O irmão que é pobre, eu vou pular essa parte porque eu não vou entrar dentro desse contexto. Vamos lá para o 12.
Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. A coroa da vida, Ele não está nos prometendo aqui, os tesouros aqui dessa terra. O próprio Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser conosco. Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele tem soberania nos céus, Ele tem soberania na terra. Mas o que Ele está nos prometendo aqui? Aonde que os olhos do crente precisam estar? Na salvação, na eternidade com esse Deus, na aliança que nós temos com Ele, no tempo onde não haverá mais choro, não haverá mais provações, não haverá mais situações tristes, não haverá mais desgraças, onde nós estaremos lá com esse Deus, com Jesus Cristo, e Ele será a luz que iluminará tudo, né? Não haverá mais trevas, não haverá mais noite. Então, o que Ele nos promete? A coroa da vida. O que Ele nos pede através dessa palavra? Mantenham os olhos em mim. Mantenham os olhos em mim. Porque a nossa carnalidade, ela sempre vai querer as nossas situações aqui dessa terra. E o nosso Deus, Ele está nos preparando para algo muito, muito maior, onde Apocalipse nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem lábios, né, declararam aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, quando nós perseveramos em fé. E 13, e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Nós somos provados, sim, provados na nossa fé, mas as nossas tendências nos levam a ter um olhar para aquilo que é dessa terra. Um olhar que vai gerar pecado. O pecado, ele nunca começa aqui, né? Ele nunca começa aqui do nada. Ele tem um começo. Então, ele vem, os nossos olhos, daqui a pouco a pessoa dá uma olhadinha ali pro vizinho, dá uma olhadinha ali né, o homem lá do supermercado, que tem uma aliança, mas mesmo assim olha com... falando das mulheres, nem estou falando dos homens. Olha com um olhar de cobiça, né? Olha para a casa do outro, olha para aquilo que a outra pessoa tem. Então, os nossos desejos, os pecados, eles vão sendo alimentados como numa gestação. Um homem ou uma mulher que cai em adultério, ele não cai em adultério assim do nada. Não, já começou muito antes. Lá quando estava ali no Instagram olhando, né, olhando ali fotos de outras mulheres, quando abriu as janelas dos olhos e entrou aquele interesse pela mente. Então, aqui o que o Senhor está nos falando? Que esse tipo de provação, esse tipo de tentação não vem do Senhor. Isso não provém do Senhor, isso provém do nosso coração. Agora, quando nós somos provados na nossa fé, quando nós somos instigados a prevalecer diante das nossas lutas, e nós vamos, cada passo, um passinho de cada vez, um dia de cada vez, perseverando em olhar a Cristo, então nós somos provados e nós vamos chegar no resultado da vitória, no resultado de uma fé onde ela será madura e completa sem que nada nos falte. Então, essa distinção de tentação para pecado precisa estar bem claro no nosso coração, bem claro na nossa mente. O nosso Deus, Ele não nos tenta ao ponto de nos fazer o mal. Ao contrário, Ele nos tenta ao ponto de fortalecer a nossa fé para que nós possamos perseverar. Então, nós sairemos vencedores. Então, nós seremos verdadeiramente mais que vencedores. E vou continuar aqui, eu quero finalizar ali uma outra passagem. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. Então, aqui ele já nos remete lá para a criação.
Pela sua palavra nós fomos gerados, pela sua palavra toda a criação foi gerada, o homem ali foi gerado, né? A criação foi gerada. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. E eu quero ir ali então para 2 Timóteo 3, versículo 12, que nos fala o seguinte: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos aqueles que querem estar em Cristo, todos aqueles que amam a Jesus, todos aqueles que andam olhando para os olhos de Cristo, irão sofrer perseguições. E aí, 2 Timóteo 4, também nos fala o seguinte: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Jesus está vindo, Jesus está às portas para estabelecer o seu reino. E eu e você que cremos nesse Jesus, e eu e você que nos esforçamos, eu e você que passamos aprovados na aprovação, estaremos com ele no reino que é a Nova Jerusalém, que nos fala lá em Apocalipse 21. Pregue a palavra. É isso que o Paulo está nos falando aqui através de 2 Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Quer você esteja bem, quer você esteja com a sua vida ok ou não, quer você esteja ali com a sua vida financeira, com as situações ali da sua vida bem ou não, pregue a palavra. Pregue a palavra, é isso que Paulo está nos falando. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ânimo. Corrija, repreenda com amor, com educação, com empatia as pessoas. Né? 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada a seus ouvidos, que é a performance, né? Eu preciso de uma igreja muito cheia, eu preciso de que as pessoas saiam do culto felizes. E nós vemos ali, tem uma pregação de Spurgeon que nos fala justamente sobre isso, que quando as pessoas saem do culto contristadas, quando as pessoas saem do culto desconfortáveis, nós podemos entender então que a palavra entrou no coração. Nós podemos entender então que a palavra está ali, entrou numa terra que pode ser frutificada, que pode ser transformada, que o caráter pode ser transformado. Agora, quando nós estamos só ali num contexto social, onde nós vamos num culto, e aquele culto tem que ser, uau, isso foi maravilhoso, é isso realmente que eu quero, e a pessoa sai feliz dali, muitas vezes nós podemos sair felizes da palavra, porque aquela palavra ela vem, nos encoraja, nos conforta, mas tantas outras vezes nós ganhamos quando nós saímos contristados, quando o nosso ego foi confrontado, quando o nosso orgulho foi confrontado, quando o nosso caráter foi confrontado diante de situações que nós vamos fazendo que muitas vezes nós não entendemos, nós desconhecemos o nosso pecado. E quando nós então vamos a um local onde a palavra do Senhor é pregada, onde a palavra do Senhor nos encoraja, e ele é bem claro aqui, nos corrige, nos repreende e nos encoraja, então nós vamos ter uma porção maior de quem Cristo é. E aí ele continua aqui no versículo 3, pois virá o tempo, e foi isso que nós lemos, pois virá o tempo onde as pessoas elas vão estar somente onde os seus ouvidos estão sendo agradados. E eu quero, para finalizar mesmo agora, eu quero ir lá para 1 Pedro, versículo 5, que nos fala o seguinte, que nós vamos falar mais uma vez sobre perseverança. Por meio da fé que vocês têm, Pedro nos falando, né? Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação. Então, quando nós estamos perseverando, nós estamos sendo protegidos pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito de Deus que mora em nós. E isso para mim soa como um encorajamento. Não, continua, Andréia, mais um pouquinho, mais um passinho, vamos lá, tu não está sozinha. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação.
pronta para ser revelada nos últimos tempos. 6. Portanto, de novo, Pedro vai nos falar a mesma coisa que Tiago. Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Elas mostrarão que a nossa fé ela é verdadeira. Elas mostrarão que os nossos olhos verdadeiramente estão em Cristo. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus foi revelado. De novo, Pedro nos remete, da mesma forma como Tiago, ao último dia, à eternidade com Cristo. E por que que os nossos olhos estão sempre com os nossos olhos olhando para as nossas situações aqui deste mundo? Quando a palavra ela nos direciona para Cristo, quando a palavra ela nos direciona para a eternidade. Enquanto nós estivermos olhando para as coisas que nos faltam aqui, para aquilo que nos acontece aqui nessa terra, né, nesse mundo onde nós somos peregrinos, nós não vamos ter a nossa fé esticada, porque nós vamos olhar sempre para aquilo que nos falta e não para aquilo que nós já temos. Nós já temos uma aliança, nós já temos um final feliz com Cristo. E aí ele continua aqui, resultará de louvor, glória e honra no dia em que Jesus foi revelado. E 8, daí a gente finaliza. Embora nós nunca vimos Jesus pessoalmente, né? Vocês o amam, nós os amamos, o amamos. E a palavra de Deus nos fala que ele disse, felizes são aqueles que não viram e creem. Ele mesmo fala ali para um dos seus discípulos, enquanto ele ainda estava aqui como homem. E ainda que não o vejam, creem nele, se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então a palavra de Deus, Carmen, bom dia, Rafael. Então a palavra de Deus, ela nos remete, ela nos direciona para a eternidade. Então o que é uma falta que nós temos aqui nessa terra? Quando nós temos uma grande aliança com o nosso Deus. E Ele nos diz que Ele nos protege até que nós possamos chegar ao nosso alvo, que é a eternidade. Então eu vou deixar essa reflexão para nós hoje, e ela serve como para que nós possamos ser encorajados, nós possamos ser fortalecidos com este olhar. O importante é fazer o que é certo hoje, andar de forma correta dentro dos princípios do Senhor, mas o que nos falta hoje, Ele nos fala, permaneçam, permaneçam, eu estou cuidando de vocês. Eu vou finalizar aqui com uma oração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, te agradeço pelas tuas instruções. Senhor, nos ajuda a olharmos para a eternidade, nos ajuda a olharmos para a aliança que nós temos contigo, nos ajuda a olharmos para os teus olhos, Senhor. Como é bom entendermos, Senhor, que tu és a nossa proteção, como é bom entendermos, Senhor, que nós não estamos sozinhos, Senhor. Como é bom entendermos, Senhor, que o Senhor está cuidando, Senhor, de tudo, inclusive o nosso relacionamento contigo, Senhor, quando o Senhor nos derrama a sabedoria, Senhor, para agirmos de forma onde nós possamos passar aprovados a Deus. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos encoraja nesse dia, Senhor, porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores e somos necessitados de Ti, Senhor. Nos ajuda a colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor, e desvia os nossos olhos, Senhor, da tempestade e nos faz olharmos para Ti, somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus.